Vamos apresentar o trabalho Analogias no Ensino Integrado do curso de Edificações. A analogia é uma experiência educativa que eu tenho buscado desenvolver junto com meus estudantes, e ela se baseia como o próprio nome diz, né, pegar situações análogas da natureza e envolver ela no assunto que a gente está trabalhando. No caso, nós vamos mostrar algumas situações em que a gente estuda o componente curricular sistemas estruturais. E nesse estudo, a gente busca a integração de muitos componentes curriculares, como matemática, física, biologia, química, e específicos da edificações, como materiais de construção, solos, fundações, construção de edifícios, projetos, entre outros. E a gente tem observado uma coisa bastante positiva, e isso tem facilitado o ensino. Os estudantes a seguir farão uma demonstração de algumas analogias para que a gente possa entender como funciona o método. Então, para dar início, a gente vai começar falando sobre a analogia das folhas. E para isso, a gente vai usar como exemplo um exercício feito por um aluno de arquitetura que tinha como objetivo, claro, buscar essas analogias entre a natureza e a arquitetura. Então, como a gente pode observar, esse aluno ele desenvolveu essa estrutura que possui principalmente aspectos estruturais da folha, como a leveza, a textura, a ramificação, tanto que, como a gente pode observar ali, pela forma como ela se sustenta, pelo posicionamento e pelo formato, ela se sustenta como se ela fosse uma folha mesmo. Então, é um projeto arquitetônico que leva em conta principalmente o aspecto estrutural da folha. Agora, a nossa segunda estrutura, ela foi desenvolvida por uma arquiteta que, como a gente pode observar, trata-se de um painel que tem uma semelhança muito grande física com a folha. E também, além disso, tem uma analogia muito grande com as propriedades das folhas, como a autolimpeza, já que as folhas conseguem repelir água, a mudança de cor, já que as folhas mudam de cor conforme as estações do ano, e a fotossíntese. No caso, as folhas elas fazem a fotossíntese absorvendo a luz solar. Já essa estrutura, ela produz energia elétrica absorvendo a luz solar. Então, levando em conta tudo isso que eu já falei, é uma solução extremamente sustentável, capaz de se adaptar às condições climáticas, como o vento, a chuva e a incidência da luz solar. Agora a gente vai falar sobre a analogia da pata do elefante e a distribuição da pressão. Como a gente pode perceber ali no desenho, a casa tem uma sapata. Essa sapata ela é muito parecida com a pata do elefante. Como a gente pode perceber ali no final, é maior a parte de baixo da pata do elefante, assim como a sapata da casa. Por quê? Porque quanto maior essa área, menor vai ser a pressão no solo. Como a gente pode ver agora nessa outra foto, o pedreiro alargou a parte de baixo para dar menos pressão no solo. E então ele vai concretar ali para a casa ter sustentabilidade igual o elefante tem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a laje de cogumelo. A laje de cogumelo não é usada com tanta frequência comparada com outros modelos de laje. Ela tem grandes vãos porque ela não se utiliza vigas e limita também o número de colunas de sustentação. Aqui a gente tem um exemplo de laje de cogumelo, que a gente pode ver que tem poucas colunas e bastante espaço livre entre elas, que também é uma característica. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a inspiração das casas biofílicas, que é a colmeia. As abelhas são insetos sociáveis e vivem juntas em comunidades bem organizadas. Por isso, o forte sentimento de pertencimento e a vida em comunidade das abelhas serviram de inspiração para as casas biofílicas. A flexibilidade do sistema modular das casas biofílicas permite uma grande personalização para que as pessoas adaptem suas casas a necessidades específicas da circulação,
acessibilidade e estilo de vida e também ao uso privado e público. Portanto, a versatilidade da construção modular e o design biofílico foram fundamentais para que os habitantes de todas as idades se sintam confortáveis, seguros e úteis para a comunidade. As casas biofílicas atendem às seguintes necessidades: uma vida amigável e inclusiva, baixo impacto ambiental, vida saudável, entregável e escalonável. E assim como as colmeias, as casas biofílicas apresentam formato hexagonal e são coladas uma nas outras. Um motivo interessante para que as colmeias apresentem o formato hexagonal é que há 3 maneiras de se formar o mosaico, utilizando triângulos, quadrados e hexágonos. As abelhas utilizam o formato hexagonal por ser o que tem maior área, causando um melhor aproveitamento de espaço e não deixando áreas vazias. Então, concluindo o nosso trabalho, a gente percebeu aí até na fala dos estudantes como eles conseguem fazer a conexão de conceitos físicos, matemáticos, como pressão, cálculo de área, fotossíntese, entre outros ali, formatos arquitetônicos, e a gente consegue relacionar isso com a natureza. Arquitetos e engenheiros sempre estão buscando na natureza soluções para problemas de construção, de engenharia. Então, eu também percebi durante as aulas a participação efetiva dos estudantes tem sido muito positiva. Então, esse é o resultado que a gente tem do nosso trabalho. Era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado a todos.